Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e neste vídeo eu vou falar sobre trabalho. Vou contar pra vocês como foi toda a minha trajetória profissional, todos os lugares que eu fiz estágio, que eu trabalhei quando eu saí da faculdade e como eu vim parar aqui. Se você curte arquitetura, tem vontade de fazer faculdade de arquitetura, já tá cursando arquitetura e tem algumas dúvidas em relação à experiência profissional, mercado de trabalho, tem vários vídeos sobre isso aqui no canal. Tem uma playlist com os vídeos certinho, eu vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição e vocês podem assistir depois. Primeiro de tudo, em 2008 eu estava no segundo ano da faculdade e aí eu arrumei o meu primeiro estágio. Eu não estava necessariamente procurando estágio, mas já estava começando a pensar na possibilidade. E aí uma amiga minha fazia estágio num escritório de arquitetura e interiores e falou que eles estavam com uma vaga. Então eu fui lá, fiz entrevista e na hora a mulher já me contratou. No dia seguinte eu comecei a trabalhar. Era um escritório pequeno, não tinham muitos funcionários. O meu primeiro salário da vida que foi nesse estágio era de R$ 4 por hora. Eu não sei se isso mudou muito de 2008 pra cá, né? Já fazem 10 anos. Como era a minha primeira experiência profissional, então eu não sabia muito, né, como trabalhar com isso. E eu tive sorte que a minha chefe na época era uma pessoa muito legal, muito atenciosa e ela queria e tinha muita paciência para me ensinar. Então eu fazia basicamente projetos lá. Eu revisava os projetos todos de layout, de decoração. De vez em quando ela me levava para visitar algumas obras para eu ver, né, como era feito tudo lá na hora e tal. Mas eu ajudava mais nessa parte de projeto e de criação. Depois disso eu saí de lá e fui trabalhar num escritório onde eu fazia basicamente projetos para agências de banco. O cliente que eles mais tinham lá era tipo Banco Safra, Itaú, coisas do tipo. E eu não fiquei muito nesse emprego, nesse estágio que eu arrumei, porque eu não gostei muito dessa experiência. Assim, eu tava querendo aprender mais, crescer, ir para um lugar novo. Era um eterno copia e cola de projetos. Eu não desenvolvia muito a minha capacidade criativa. Então, enquanto eu estava trabalhando lá, eu já estava de olho em outros lugares porque eu não estava gostando muito. E aí apareceu a oportunidade de trabalhar numa empresa maior. Eu fui trabalhar numa empresa que administra shopping centers aqui em São Paulo. Tem várias empresas que fazem isso. Com certeza vocês devem conhecer uma delas. E essa empresa tinha ao todo, acho que uns 300, 400 funcionários. Então foi a minha primeira oportunidade trabalhando num lugar maior. Foi muito legal trabalhar lá. Era uma empresa bacana que valorizava bastante os funcionários. Nessa época, nesse estágio, né, eu ganhava mais ou menos R$ 900 por mês e eles também pagavam vale alimentação e vale transporte, então eu já tive aí um salário um pouquinho melhor. E o meu trabalho consistia em administrar tudo que rolava no shopping entre decoração e ambiente. Então, por exemplo, tá chegando o Natal, a gente precisa pensar na decoração de Natal desse ano. Aí, alguns meses antes, a gente pensa nas ideias, vai atrás dos fornecedores para fazer tudo isso. Se alguma loja no shopping está em reforma, a gente tem que cuidar, fazer uma vistoria todos os dias para ver se eles não estão infringindo nenhuma norma, nenhuma regra do shopping. O shopping é uma mini cidade, né? Então, o meu trabalho lá era ser tipo um prefeitinho dessa cidade e cuidar dele da melhor maneira possível. Eu fiquei nessa empresa durante 6 meses e aí venci o meu contrato de estágio e eu podia renovar ou não. E aí eu optei por não renovar. Então eu saí de lá, fiquei um tempo também sem trabalhar, porque a faculdade de arquitetura estava bem puxada. Então eu fiquei alguns meses sem fazer estágio, só estudando. E depois eu fui fazer o meu último estágio antes de me formar na faculdade. E aí eu fui trabalhar de novo num escritório de arquitetura e interiores. O foco desse escritório era projetos residenciais, institucionais e comerciais. Então eu fazia um pouco de tudo. Às vezes eu pegava o projeto de alguma casa, um projeto de alguma loja, um projeto de alguma escola. Era bem variado, mas não era um escritório muito grande. Lá dentro eu não tinha muitas possibilidades de crescer. E como eu estava no último ano, né, da faculdade, eu queria, me formar e trabalhar num lugar onde eu pudesse construir uma carreira. Então, quando eu terminei meu TFG e terminei a faculdade, eu também saí desse estágio. Depois disso, eu terminei a faculdade e comecei a saga da busca pelo primeiro emprego. E aí eu fui trabalhar num escritório, de novo, de arquitetura e interiores. Eu amo arquitetura e interiores, é uma das coisas onde eu mais me identifico, onde eu consigo ser mais criativa, onde eu consigo, enfim, ser mais feliz, né? Então eu fui trabalhar num escritório aqui em São Paulo que fazia muito projeto disso. É um escritório bem conhecido, bem renomado, e eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio trabalhando nesse lugar. E eu fazia simplesmente de tudo. O escritório funcionava assim, tinham várias equipes, as pessoas, os arquitetos eram divididos em equipes. E cada equipe cuidava de um número X de projetos. Então a gente tinha projeto de evento, projeto comercial, projeto residencial na maioria. E aí a gente cuidava do projeto
todo. O cliente ia lá, fazia a primeira reunião, falava o que ele queria, a gente ia moldando para projeto, depois ia para os projetos mais complementares, cuidava da obra inteira até a entrega final com produção, com tudo. Foi bem legal trabalhar lá, foi onde eu mais aprendi sobre o dia a dia de um arquiteto mesmo, onde eu entendi o que era a minha profissão, o que eu tinha que fazer, mas ao mesmo tempo a rotina nesse escritório era bem puxada e às vezes a gente cuidava de 35, 40 projetos de uma vez, isso uma equipe com 3 pessoas, então imagina, né? Eu ficava trabalhando até tarde bastante, fazia muita hora extra e ficava também com a cabeça meio estressada, meio louca. E aí foi uma época que eu resolvi parar tudo e fazer um intercâmbio. O intercâmbio era uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, mas eu nunca tive grana. Então todo o dinheiro que eu fui juntando nesses meus estágios, nesse meu primeiro emprego depois de formada, eu pensei, por que não aproveitar agora em que eu acabei de me formar, sou nova, e fazer um intercâmbio. Eu não sei quando eu vou ter a oportunidade de fazer isso de novo e eu não quero deixar passar muito tempo. Eu pedi para sair desse escritório, eu trabalhei lá 1 ano e meio mais ou menos, fiquei fazendo uns freelas de arquiteta mesmo em casa e aí fui fazer meu intercâmbio. Quando eu voltei do meu intercâmbio, eu comecei de novo a procurar emprego. Isso não foi fácil na época, eu demorei alguns meses até achar, uns 3, 4 meses mais ou menos. Isso era no começo de 2014 e aí eu fui trabalhar de novo num escritório grande, num escritório bem conhecido aqui em São Paulo de projetos corporativos. Trabalhar com projeto corporativo foi uma novidade para mim, eu não tinha tanta identidade, tanta facilidade nesse assunto, mas foi legal porque eu pude aprender coisas novas. Algumas coisas, claro, eram parecidas dos projetos residenciais e comerciais que eu já tinha feito, mas tinha muita coisa diferente que eu não tinha nem ideia que a gente tinha que fazer. E aí eu fui trabalhar nesse lugar, a equipe era legal, o trabalho era legal e eu tinha chances de crescer dentro dessa empresa, porque era uma empresa muito antiga e realmente com possibilidades de eu ser efetivada para cargos melhores e tal. Mas aí foi nessa época que começou o declínio da arquitetura e da engenharia aqui no Brasil. Não sei se vocês lembram, mas quem trabalha na área lembra muito bem que nessa época começou a maior crise na construção civil, muita gente foi mandada embora, muita gente perdeu emprego e isso acabou afetando também essa empresa que eu trabalhava. Então eu tava ali mais ou menos há 1 ano já trabalhando, né, com planos e falando, não, legal, vou crescer aqui e tal, só que a empresa começou a quebrar um pouco, assim, as coisas começaram a ficar um pouco complicadas e aí eu tive que sair de lá. Bom, depois disso eu fui parar num escritório de arquitetura e interiores que eu sempre quis trabalhar, desde a época da faculdade, era um lugar que eu sempre mandava o meu currículo e finalmente eles me chamaram. Nessa época eu já estava fazendo alguns trabalhos de lettering, eu já tinha o blog, eu já tinha os meus clientes, né, que me contratavam para fazer coisas de caligrafia e lettering, então eu já estava nessa vida dupla. E aí quando finalmente eu fui chamada para trabalhar nesse escritório que eu queria tanto, eu não gostei. Eu não sei se é porque eu já estava um pouco decepcionada com a profissão e eu já tinha enxergado essa possibilidade de trabalhar com lettering, com caligrafia, viver disso, desenhar, que é uma coisa que eu gosto tanto, sabe? Acho que as duas coisas acabaram culminando para isso. E aí foi nessa época, mais ou menos em outubro de 2015, que eu larguei tudo, larguei a arquitetura e fui trabalhar com lettering e aqui estou eu hoje. Ó, eu não quero que ninguém desanime aqui. Se você gosta muito da profissão, se você gosta muito de arquitetura, vá, estude, vá atrás, trabalhe na área para você ter a sua experiência, porque afinal experiências são coisas muito particulares. E cada pessoa tem a sua história e essa foi a minha. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu conto tudo pra vocês depois. Não esquece, tá? Dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. Tchau e até o próximo!